No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de joias, sexo oral, pedofilia e humor ofensivo. E muito mais. Através na fábrica à segunda, só sei à sexta. O português gosta muito dos pobrezinhos até eles começarem a fazer dinheiro. Eu prefiro dividir cunilingus falácio, o que não quer dizer que não possam ser feitos ao mesmo tempo. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, gravado em pleno Dia do Trabalhador, com manifestações e ajuntamentos de pessoas ali em frente ao técnico. Porque não querem que nós trabalhemos no... Não Acham querem. que nós somos reacionários, Sim, não é? estamos a furar o feriado e estão para aí cerca de 100 pessoas ali na manifestação. Tendo em conta que nós não ganhamos dinheiro com isto, não se pode considerar trabalho. É verdade, um hobby. É um hobby. Ou a escravatura, não é? Sim. Das duas, uma. É como se estivéssemos agora em casa, sei lá, a fazer bricolagem. Sim, por exemplo, não é? Aliás, isto até é menos trabalho, não é? Do que Sim. eu era isto ou estava a estender roupa. Portanto, eu vim para aqui. Já estendi a minha, por acaso, Quando é que foi? Foi no domingo. Foi? Eu no domingo fui àquelas lavandarias self-service e levei 3 sacões. Eu basicamente tinha... Mas não tens máquina em casa? Tenho, só que deixou-se acumular até tal ponto que para fazer em casa era preciso fazer 15 máquinas. Ok. E então fui a essas, fiz 3 máquinas dessas grandes e depois tive que secar para aí 5 vezes. Ainda me saiu caro, fiquei com a roupinha toda... Ainda por cima aquilo não cheira muito bem. Aqueles gajos poupam no detergente. É? É, mas pronto, ainda cheira a cão. Portanto, essa marca de lavandaria já não vai patrocinar o podcast. Depois dessa apreciação. Não, aquilo é giro. Agora, se calhar não se pode encher a máquina até ao cimo pronto. Eu, quando morei em Nova Iorque, tinhas que fazer isso, porque as casas não têm máquinas de lavar. Pois, é muito comum. É um fenómeno que surgiu cá. Eu já estive a fazer contas para ver se aquilo dá dinheiro. E deve dar. Deve dar. Até porque ali em Alvalade não deve ser barato. Aquela loja, está bem que é um cochicho. Mas onde eu ia lá, tinha tu podias pagar mais e tinha umas senhoras que depois te dobravam a roupa. Isso é que era. E só se faziam mais alguma coisa? As senhoras, se pagasses mais? Não. Mas sabes aquela ideia meio romântica... tu vais, como vês nos filmes, vais a um sítio desses e encontras alguém. Sim. Como tens com os aviões, por exemplo. Nunca me aconteceu. Pois, nunca. Nem de autocarro, nem de avião, nem numa lavandaria. Zero. Mas há uma coisa que eu notei, que é as pessoas sentem-se mais incumbidas ali a serem simpáticas umas com as outras e a falar. Noutro sítio, se estivesse nas finanças, ninguém dizia boa tarde, nem bom dia, não havia ali conversa. Ali não, ali atos. Bom dia, as pessoas vão-se embora, todas boa tarde, tarde. É tipo lembras-te que... Te ajuda, isto é a sua roupa, vou pôr aqui neste cantinho. Já deves ter visto que antigamente nas aldeias havia um sítio para lavar a roupa, com vários tanques. Sim. Já, não é? Que hoje em dia já ainda existem, mas acho que já não são bons tempos em que eram as mulheres que tratavam disso. Porque tu dizes isso, não é por uma questão de tentares denegrir as mulheres, é que não gostas de ser tu e levar a roupa em vez da tua namorada, claro, certo? Sim. É uma questão profundamente egoísta, não é ideológica. Não, mas temos um acordo. Ela trata mais da roupa, eu trato tudo o resto. Pronto, é um bom acordo para ela. É um bom acordo. Não sei, no tudo o resto tens que fazer mais coisas, não? Faço a comida, lavo a louça, vou levar a cadela à rua, trato do IRS, vou levar os carros à inspeção. É que depois há estas coisinhas, não é? Que às vezes pensa que o homem não faz nada, mas depois vai saber. O homem não, estamos a falar de ti, não podes o IRS. Não. Mas olha, é bonito no Dia do Trabalhador, ainda para mais estando nós aqui a poucos metros de um lugar tão emblemático como a Fonte Luminosa e a Alameda, onde se celebrou o primeiro 1º de Maio. Foi ali mesmo? Foi, não sabia. Foi Não sabia. Onde apareceu o Soares e o Cunhal juntos. Que na altura era super emblemático, não é? Sim. Tinham estado os dois no exílio, tinham acabado de chegar depois do 25 de Abril. Das férias. Porque Salazar eu descobri esta semana que foi muito boa pessoa, afinal. Descobriste isso como? A quantidade de... Eu fiz um artigo sobre isso, sobre
da ditadura, a quantidade de pessoal que foi lá dizer que, especialmente quando eu fiz para o SAP 24, pá, que Salazar foi bom e que estamos pior agora, porque agora se rouba mais, há mais corrupção. E que Salazar foi bom porque fez uma ponte que toda a gente usa. Os argumentos que usam, A questão é esta, isso é uma, que é a questão de hoje em dia de tu iniciares debates, e quando eu digo debates não no sentido como tu fazes para normalmente humilhar as pessoas que falam contigo, mas para tentar trazê-las para um espaço em que é possível o diálogo, em que ambas as partes possam aprender alguma coisa, não é? Tem-se falado muito nisso, até por causa da crispação tanto na Europa como nos Estados Unidos, das posições ideológicas, mas a verdade é, se calhar há uma margem da população com a qual não é possível manter esse diálogo. Não sei se são esses, mas alguém que diz isso como da ponte, uma coisa é tu ter simpatias ideológicas pelo Salazar porque és direito e tal. Agora, achares que estão melhores é pura ignorância. Sim. Percebes? Quando aconteceu o fim de 5 de Abril, 60% da população portuguesa era analfabeta. Entre 65 e 75, 1,5 milhão de portugueses emigraram para não morrerem à fome. Mas o que eles dizem é que isso é igual em todo lado. Então é o contexto histórico. Qual é igual em todo lado? Os Estados Unidos não eram assim, nem a Espanha era assim, era pobre, mas não era tão pobre. A França não era assim, a Suécia não era assim. Pois, mas é o argumento deles. O argumento deles. Que não fomos para a guerra. Não fomos para a guerra, já tínhamos uma guerra no ultramar. Mas como não fomos para a Segunda Guerra, estamos com isso, senão estávamos pior. Não sei se estamos, os países que foram para a Segunda Guerra estão melhores. Por acaso agora não, por exemplo, destruídos e reconstruídos. Teríamos feito parte do plano Marshall, que foi o plano que permitiu à Europa ter recuperado em tão pouco tempo com investimentos gigantescos com dinheiro norte-americano, por exemplo. Mas a questão é essa, que isto já não tem a ver com uma opinião ideológica de uma maneira de ver o mundo, é pura ignorância. Vai estudar, meu. E depois é o argumento que eu mais gosto, que é ele morreu pobre. Como ele morreu pobre, era uma pessoa honesta, porque Portugal ainda é assim, só és honesto se fores pobrezinho. Mas sabe, isso é muito curioso. E é uma mentira. Não, mas isso prova que ele teve a propaganda dele e a forma como essa ideia de sermos pobrezinhos mas honestos, cuja origem está nele, no Salazar. Ainda hoje, ele morreu em 70, ainda hoje... funciona na cabeça das pessoas. Não é? Aquele fado português que é uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar há fartura de carinho. Percebes? E isso era uma coisa muito... Saudinha é que é preciso. Saudinha é que é preciso. Eu costumo dizer que o português gosta muito dos pobrezinhos até eles começarem a fazer dinheiro. As pessoas adoram o pobrezinho. Ele é muito pobrezinho. Quando ele começa a fazer mais dinheiro do que tu, não, já não gosto dele. Não, e essa ideia, aliás, E eu estive a ler e primeiro é falso, primeiro porque ele viveu a vida toda à custa dos portugueses, não é? Portanto, e com carro, e com chofer, e com empregadas, era tudo menos pobre. E depois, o que aconteceu, segundo eu li, foi que ele, como teve internado muito tempo, e o sistema de saúde, acho que só tipo 10% das pessoas é que tinham acesso, e o gajo teve que gastar o dinheiro todo que tinha poupado, foi vítima do próprio sistema que montou. Se isso é verdade, é genial. E teve que gastar o dinheiro todo e ficou com a conta a zeros, mas diz-se que tinha outros bens, né? Tinha uma casa no Vimier, acho que mas tendo em conta a escala a escala do efeito do salazarismo em Portugal durante 40 anos, julgo eu. A ditadura teve 48, ele antes tinha sido Ministro das Finanças, não me lembro ao certo quantos anos teve como Presidente do Conselho. Mas tendo em conta a escala do que foi o salazarismo, a pobreza, a ignorância, privilegiar... Maior mortalidade infantil da Europa. Por exemplo. Privilegiar grupos económicos, manter a população pobre, prender pessoas, falta de liberdade, tarrafado. O facto de ele ser pobre ou não é indiferente. Sim, é a mesma coisa que dizer que o Hitler... Se dissesse isso agora, está bem, mas o Hitler também morreu pobre. Ok, pronto, então sim senhor, filhos da mãe dos judeus. Não é? E é os argumentos que se usam, para além de serem mentira, e que tu percebes que não consegues dialogar com aquelas pessoas, porque não há... E claro que eu também terei as minhas convicções por causa da história e do que eu fui ouvindo. Eu também não vivi na altura. O que eu não posso é ignorar todas as pessoas que sofreram, e que era a maioria, e achar que a minoria que estava a viver bem é que estava certa. Não é? E é ignorar a história. Ignorar a história não é dizer que ele não vê os pontos positivos que ele possa ter feito. O grau de ignorância a que os portugueses foram submetidos é assustador, porque as pessoas falam muito de miséria e de pobreza.
tipos que nunca tinham comido pão branco de trigo antes de irem à tropa. Só lhes fazia bem também, o pão escuro faz verdade. melhor. Mas na altura... na aldeia dos meus avós cozia-se um pão por semana, percebes? Mas além dessa miséria comensurável de falta de comida, de subnutrição, de doença, de mortalidade infantil, havia uma outra tipo de miséria que é tão danosa, que era por ignorância. As pessoas não iam à escola, não podiam, não havia democratização do ensino superior, e isso era incentivado, não era por acaso, sabes? Porque se tiveres um povo na ignorância podes controlá-lo. Claro. Eu acho que já contei esta história aqui, mas os imigrantes portugueses, quando chegavam à França, muitos deles não entendiam o conceito de horas extraordinárias. Pensavam que era, o patrão deu-me um presente, e tipo explicavam-lhes, não, por lei tem direito a ser pago o dobro se trabalhar mais horas, e aquilo não cabia não entrava na cabeça deles. Mas ainda hoje não cabe na cabeça da maioria das empresas, não é? Tá bem, mas isto era dos empregados, não era dos portugueses que iam para lá trabalhar. Sim. Não, era mas ainda hoje, sim, na esmagadora maioria das empresas, as pessoas fazem horas extra e ninguém pede, ninguém as pede. Pois, então olha, mas cá está mais os patrões acham que é normal, acham que tens de vestir a camisola, não é? Claro. Mas tudo isso, e às vezes quando dizemos, somos um país de grandes costumes, todo esse caráter às vezes um bocadinho servil, às vezes demasiado modesto, não é? Isso é uma herança desses anos, podes ter a certeza. Claro que é, por isso é que ainda vivemos mal pessoal como isto, podemos usar até para fazer a ponte, o pessoal como o Ronaldo, não é? Quando aparece um gajo que tem confiança, as pessoas, arrogante, não gosto nada dele. Quer dizer, o gajo é o gajo que mais trabalha, é o melhor do mundo consecutivamente, e mesmo assim continua a ser o primeiro e o último a chegar aos treinos porque acha que ainda pode melhorar. E isso é a maior lição de humildade, é tu seres o melhor e achaste o melhor, mas achaste que podes melhorar. Não é? Isso é que é ser humilde, não é? Tipo, eu lembro-me na escola, quando era a altura da autoavaliação, e se eu tinha 20 nos testes, eu pedia 20. Estás a ver? Ou se tinha 90% ou 100%, pedia 5. E tinha colegas meus que tinham as mesmas notas ou parecidas e que pediam sempre... Imagina, um gajo tinha tido 19 a todos os testes, depois pedia... é um 17. As pessoas... ele é muito humilde. Não, és burro, e isso é uma falsa humildade. E é desonesto. Claro, porque tu no fundo sabes que mereces mais. E depois o que é que acontecia? Eu tinha a nota que pedia e o outro tinha um bocadinho a menos. Estás a ver? Que era a professora só para... É bem feito, para não estar mais em... Formar no caráter, exatamente. E há muito essa cena, já com o Mourinho, é um bocadinho também isso. Os portugueses, quando vêem um gajo um bocadinho confiante, é arrogante, é convencido, não gosta de nada. Porquê? Porque é invejoso, é um povo invejoso. O Mohamed Ali dizia, não é basófia se puderes confirmá-lo, não é? Portanto, ele pode confirmar que é o melhor do mundo. Mas falamos do Ronaldo porquê? Porque eu vi uma notícia já que passámos da pobreza, vamos para um rapaz pobre. Exatamente, passámos da pobreza de 48 anos de ditadura para o luxo do Christie. E há uma notícia sobre o Christie que me fez lembrar algo que me inquieta há algum tempo, que é o seguinte: ele ofereceu esta semana um anel à Georgina, é assim que ela se chama, né? Georgina, um anel de 700 mil euros. Pumba. O momento foi registado num vídeo que depois foi partilhado numa rede social, acho eu. O anel é da Cartier, tem 4,99 quilates, não faço a mínima ideia o que isso quer dizer, mas... deve ser bom. Deve ser bom. Havia aqui mais um dado qualquer, foi partilhado. E é um modelo, eu adoro isto, de 1985. Ok. É vintage. É vintage. Não é velho. As joias não são velhas. É vintage. E eu falo disto porquê? Porque sempre me intrigou bastante porque é que as pessoas gostam tanto de joias. Primeiro é duas coisas, que é, se calhar foi a Cartier que lhe ofereceu, né? O gajo não pagou, e se eu oferecesse uma joia cara à minha namorada, ela pensava logo: com quem é que tu andaste a pinar, né? Que merda é que tu fizeste? Tu ofereces uma joia de 700 euros é porque foste para a cama com duas russas, percebes? No caso dele, 700 mil euros, o que é que ele fez? Não fez nada, deu a mão. Sim, eu também já me debrucei várias vezes sobre esse assunto das joias. Eu tenho um amigo que tem uma orivesaria e já falámos sobre isso, que é... Não faz sentido nenhum, é um negócio movido pelas mulheres, como quase 90% dos negócios do mundo,
de consumo, e eu não percebo. Não, deve ter uma origem, tem uma origem provavelmente pré-histórica em que oferecias algo brilhante para depois levares a gaja para a gruta. Devia ser, de certeza. Deve vir do ouro, porque o ouro valia dinheiro e era uma forma de mostrares poder e que os filhos, a tua descendência estava bem tratada porque o outro gajo tinha muito ouro. Não sei se estou a tirar ideias do cu. Eu vou deixando esse cu de deitar aqui ideias cá para fora e depois acrescentar alguma coisa. Mas epá, moralmente ou eticamente, se olharmos para esse negócio, é reprovável, porque é só ostentação. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E se tu começares a ver pode ser um investimento no negócio do princípio ao fim, a própria extração de metais preciosos e especialmente diamantes é bastante questionável. Sim. E depois tu não só pelo dano que faz ao planeta, muitas vezes, não é? Como o dano que faz a milhares e milhares de pessoas durante séculos fez, não é? Os mineiros. E a questão é porque é que tu estás a pagar aquilo. Tu só pagas aquilo porque há pouco. Porque se assim, olha, esta merda... Ou seja, aquilo é um valor nominal, não é um valor real. Aquilo não tem... aquilo é uma pedra. Sim, é uma pedra. Ou seja, a tua vida não melhora 700 mil euros. Sim. Não é como se te dissessem assim, agora vou-te dar em 700 mil euros comida, serviços hospitalares, férias, livros, não é? Aquilo é uma cena que tu tens. Sim. Aquilo de repente, se desaparecessem os seixos, estás a ver? E se houvesse um seixo, esse seixo passava a valer bué. Se houvesse tipo, uma mas pedra de basalto. A questão da raridade, já vamos falar dela. No ouro e no diamante tem outras propriedades que tornam também valioso. Claro. Mas antes disso, eu queria só aqui um detalhe. Porque na notícia do Observador diz assim, além de dizer que no vídeo a Georgina, acho que é a Georgina que diz, ou é o Ronaldo, que diz: és a minha pessoa favorita, que é uma frase linda. Sim. Já disseste isso à tua namorada? És a minha pessoa favorita? Não sei se disse. Disseste ao teu cão? Disse, provavelmente à minha cadela já disse. Não sei. És a minha pessoa favorita, amo-te. Tu também és a minha pessoa favorita. Né? I know. Tipo, como dizia o Han Solo no Star Wars, no primeiro, ela diz-lhe amo-te e ele diz: eu sei. Sim, pronto, é isso. Mas depois o Observador tem esta frase deliciosa que diz: o anel, segundo muitos internautas, é um anel de noivado. Portanto, a fonte são os internautas. Okay. Diz um jornal. É o mesmo que eu dizer: olha, segundo o bêbado do meu bairro, e o gajo estava a comprar a raspadinha, é possível que o Benfica tenha comprado árbitros. É a mesma coisa. É deixaste de ter comentadores e especialistas e só tens vox pops na tasca. Não é? Segundo os internautas, tipo, como é que um editor diz: não podes escrever isto? Desculpa. A partir do momento que estão a dar essa notícia, a fazer uma notícia com isso, que é prostituição jornalística, não é? É só para os cliques, mas eu percebo, pronto, também tem que ter alguma fonte de rendimento e buscar essas notícias de merda, mas pronto. Que é certo que nós estamos aqui a falar dele. Sim, é verdade. Mas isto era para falar de uma coisa mais profunda, que é o fascínio do ser humano pelas joias. E nós comentamos o que aconteceu. Nós não fazemos a notícia, não é? Não temos poder para fazer a notícia como esses gajos têm, que já a publicidade para a Cartier é espetacular. Não é? Mas vamos aprofundar, vamos mostrar que somos mais profundos e preparados do que os internautas. E já ouviste falar da hierarquia de Maslow, das necessidades, não é? Sim. Então o que é que parece que acontece? Quando as necessidades primárias, como as fisiológicas, comer, segurança e as que vêm a seguir, como tu disseste, segurança, amor, sentido de pertença, quando essas estão satisfeitas, o ser humano tem tendência a procurar satisfações supostamente mais sofisticadas ou mais abstratas, não é? Que não sejam só, está aqui um boi e eu vou comê-lo, não é? Sim. Ou tenho vontade de ir fazer cocó e vou ali à mata. Sim. E as joias, que existem, segundo se sabe, desde das primeiras civilizações mesopotâmicas, do Médio Oriente e em civilizações tão afastadas como são, por exemplo, a tibetana ou a azteca, portanto é algo comum a toda a humanidade, tem muito uma função de individualismo. Ou seja, é um bocado como tu teres um BMW ou quando és miúdo queres ter os ténis Nike, de certa maneira. Ou seja, quando o teu sentimento de pertença está satisfeito, aquilo dá-te um sentimento de exclusividade, de seres uma pessoa diferente e de estatuto também, não é? Eu percebo isso, mas a joia tem uma diferença de tudo o resto. É que não tem uma finalidade prática. O carro, tu podes dizer, serve para andar, é fixe para andar melhor, é mais confortável, é mais seguro. Os ténis são mais confortáveis, duram mais. A joia não tem esse lado. A joia
fora um relógio, vá, Sim. e dá as horas, todos dão as horas, por exemplo, o relógio de 10 euros vai dar as horas igual, e tudo... Não tem ou seja, não tem uma função aplicação prática, mas Não tem uma função mais abstrata que tem a ver com o estatuto. Só com o estatuto, Sim, exatamente. com o estatuto e a diferenciação em relação ao outro. Agora, ou seja, essa ideia de singularidade, não é? Sim, agora, é como quando tu dizes... Quando tu imagina, descobres uma nova banda e és mais novo e dizes eu ouço estes gajos desde o início, não é? Desde o primeiro álbum. E o que é que estás a fazer quando dizes uma coisa destas? Estás a ser estúpido. Basicamente. Exatamente. Mas estás a querer tentar ser alguém singular, único, sim, não é? sim. E ser apreciado por isso. E então eu acho que a Joy tem essa grande diferença. Eu não me lembro de mais nada que tenha isso. E isso obviamente é reforçado com a ideia de que estas pedras são pedras escassas, portanto a tua singularidade é maior porque tens alguma coisa que é escassa, não é? E que é algo tipo muito primitivo, não é? Mas há é como as trufas, pá. É como as trufas, Exatamente. o valor da trufa, mas só porque há poucas. Depois há outra coisa, que há aqui uma pessoalização, por muitas vezes tu depois... Isto deve ter sido inventado pelos joalheiros, obviamente, que é a tua pedra do nascimento, não é? Eu sou safira, eu sou rubi, eu não sei. Então há uma... Ninguém é pedra da calçada, não é? Ninguém é carvão. Sim. É tudo pedras fixes. E depois também deve ter, como ainda tem, a conotação espiritual, não é? Dos cristais. Claro. E depois tem uma conotação, cá está, a sofisticação de um impulso mais básico e primário, que é o da atração. E que é bastante bem demonstrado numa cena do The Office, em que há uma mulher que entra com um colar e o... Como é que chamava a personagem do Ricky Gervais? David Brent lhe diz: estás a usar um colar, isso é só para chamar a atenção das tuas mamas, não é? Ou seja, há claramente, até pelo sítio onde estão as joias, como o pescoço, as orelhas, que são sítios relativamente sexuais, seria um pouco substituir aquilo que fazem certos elementos das espécies, tipo como o pavão macho, ou seja, há um lado sexual e de atração. Não sei, acho que vou discordar. É? Eu acho que as mulheres usam joias para mostrar às outras e não para mostrar aos homens. Eu não conheço nenhum homem que diga: bem, a gaja é assim. Tinha uma gargantilha. Sim, tinha uma gargantilha, tive que pinar a gaja. Bem, eu estava ali por trás e a ver-lhe os brincos a reluzir. Até me vi mais rápido. Eu acho que não acontece. Mas se calhar a um nível mais de chamar a atenção, ou seja, da mesma maneira que uma mulher loira ou uma mulher com um batom vermelho chama mais a atenção quando entra numa sala, ou num nível mais primário. É diferente, não é? A loira, se for para a Suécia, a loira já não chama a atenção de ninguém. Sim, mas isso é engraçado, porque a questão do vermelho ou do... o vermelho sim. Ou do cabelo loiro é que o cabelo loiro reflete mais luz. Sim. Portanto, torna-se mais presente. Sim. Sim, mas se fores para a Suécia, uma morena chama mais a atenção, provavelmente. Mas sim, não digo que não possa ter esse efeito de pessoa reparar mais. Sim, se alguém entrar com uma tiara, não é? De brilhantes numa discoteca, eu vou pensar que é uma despedida solteira, não é? Por exemplo, um piercing no umbigo, um piercing na língua. Aí é diferente, eu acho que porque o piercing não é uma joia. Mas pode valer 5 euros. Está bem, mas pode ser uma joia também. É um adorno. Só quando está na língua, tu automaticamente na tua cabeça de macho macaco pensas, é porca. Sim. Não pensas nada. Eu penso. A sério que pensas isso? Não, como elogio. Okay. Sexualmente liberta. Ok. Eu penso. Então, mas se uma mulher tiver um piercing no mamilo, tu pensas logo. Mas deixa-me só dizer-te isto. Sabes que eu não gosto de policiar o discurso de ninguém, mas não acho que porca seja uma boa palavra para definir alguém que é sexualmente livre. Também acho que não, mas por causa do uso que é feito noutras circunstâncias, só por causa disso. Não, porque não, eu digo sem conotação negativa nenhuma, acho que todas porque ou seja, tu és um porco. Eu também sou um porco e acho que toda a gente devia ser, toda a gente é. Mas há uns que admitem, outros não. Claro. É um bocadinho, depois há os frígidos. Mas sabes que é safada, pronto. Vou substituir pela palavra safada. Para não devassa. Galifona. Sim. Gulosa. É gulosa. E eu acho que tem mais esse efeito para o homem, porque era uma coisa mais à margem. Então era uma coisa que mostrava que a mulher era um bocadinho mais rebelde.
E a mais rebelde deve gostar de anal. Há aquela cena clássica do Pulp Fiction, não é? Que ele pergunta-lhe porque é que tu tens, o John Travolta pergunta à Arquette, porque é que tens esse piercing na língua? E ela diz, porque ajuda a fazer falácios. Helps fellatio, é o que ela diz. E então eu acho que foi mais por aí. Eu acho que a joia não. Acho que a joia não tem esse efeito no homem. Acho que não tem. E homens que usam joias? Epá. Homens com anéis já és um tipo de pessoa muito especial. E com aqueles que usam um anel no dedo do pé. Nunca vi. Nunca viste aqueles hippies? Sim, ok, os hippies, sim. Mas lá está, não é uma joia. Aquilo deve ser latão, não é? E eu percebo isso, eu percebo que tu queiras pôr. Eu não percebo a diferença entre colocares um colar que parece pérolas e que custou 10 euros na Parfois, ou um colar que custou 5 mil euros, porque é de pérolas verdadeiras. E quando ao olho nu são exatamente iguais. E isso é que me faz confusão, porque tu gostas de ornamentar, queres umas pulseiras de latão e não sei o que, achas que fica bonito. Isso não acho mal nenhum. O que eu acho é porque é que tu queres dar milhares por uma coisa que tu podes ter igual aos olhos, porque é só para isso que aquilo vai servir, é só para mostrar. Vai ser exatamente igual. Eu, se tivesse o dinheiro que ele tem e pudesse gastar 700 mil euros, fazia um teste à minha possível noiva. Dizia-lhe, olha, eu tenho 700 mil euros. Queres um anel ou queres dar grande parte deste dinheiro para ajudar pessoas e ficas com uma pequena parte para comprarmos uma coisa para ti? E depois isso não sei porque ele já ajuda tanta gente, estás a ver? Não interessa, pode ajudar mais. Que eu também acho. Mas isso eu acho que... Tu não achas um absurdo comprar um anel de 700 mil euros? Claro que acho. Claro que mesmo acho. que tenhas todo o dinheiro do mundo. Mesmo por 1000 euros. Sim. Eu acho que comprar uma joia por 1000 euros é ridículo. Estás a ver? Mas... Epá. Ou seja, depreende-se aqui que a tua namorada não pode esperar, pelo menos a curto, médio ou talvez até longo prazo, que lhe ofereças uma joia. Não, nunca ofereci joias. Mas também ela não usa muito. E não estou a dizer que se eu lhe oferecesse uma coisa... Aliás, eu acho que se lhe oferecesse uma joia de 1000 euros, ela dizia, que estupidez. Porquê é que com estes 1000 euros não fomos antes fazer qualquer coisa de jeito? Tenho a certeza, porque ela não usa muito. Agora, o que é que eu ia dizer que me perdi? Que um vibrador de diamantes não é uma joia? Pode ser aqueles anal plugs que têm um brilhante no fim. Já vi em alguns vídeos. Que vídeos? Vídeos porno. Okay. Que elas põem um brilhante no... É tipo um butt plug. Sim. Que na ponta tem um brilhante. Tu vês-me pornografia super de chique, com brilhantes e tudo. Não, às vezes estou a ver, não é? Estou a ver o cardápio e pronto, e aparecem lá esses. Procuraste anal plug com brilhantes? Nunca procurei anal plug, acho eu. Acho que posso garantir isso. Foi apenas um bónus. Procuraste outra coisa e de repente vi lá um anal plug. Sim. Não sei porque é que me apareceu. Muito bem. Olha, o que é que tu apraz dizer sobre o Dia do Trabalhador? Nada. Pronto. É um feriado. Sabes que pronto, já falámos disso. Portugal celebrou-se pela primeira vez em 74. É um feriado mundial, não é? Que se celebra em quase todo lado. Mas sabes que... Em alguns sítios é noutra altura. Celebra-se foi no final do século XIX, quando os primeiros países começaram a limitar o número de horas de trabalho para 8 horas por dia. Porque antigamente aquilo era a fartazana. Entravas na fábrica à segunda, só saías à sexta. Até cair aos palados. Sim. Agora, há uma coisa engraçada só. Não vamos falar aprofundadamente disto, que é como é que a ideia de trabalho foi mudando ao longo do tempo, de forma a que hoje em dia a ideia de que trabalhas muito e a ideia do sucesso no trabalho é uma das mais importantes na tua afirmação social de estatuto e até de autoestima, quando durante séculos e séculos só trabalhava a ralé. Sim. É? Tipo, trabalhares era uma coisa horrível. Então, durante a Idade Média, não só, tipo, ou tinhas profissões destacadas como professor, ou monge copista. Ou então, a maioria das pessoas tinham trabalhos, até que o trabalho se especializasse, basicamente, trabalhavas no campo. E é curioso como é que agora... esta ideia de que, tipo, nas consultoras, de que se trabalhares muito és o melhor gajo, não é? É um bocado absurdo. E eu não percebo, nunca percebi. Eu acho que, infelizmente, há muita gente que tem que se sujeitar. Porque há desemprego, porque há trabalhos que são mal pagos, mas há trabalhos especializados para os quais há uma oferta enorme
uma procura enorme de empresa à procura de trabalhadores, que eu não percebo como é que as pessoas se sujeitam. Eu não percebo como é que e acho que já falámos aqui disso, como é que um engenheiro informático, para falar no meu caso, se sujeita a trabalhar 14 horas por dia. Ou adora aquilo, e é o que ele quer fazer. Eu não percebo como é que as pessoas se exploram quando tu, tendo esse curso, tu sais e no dia a seguir tens 5 empresas a querer. Em qualquer lado do mundo. Nem sequer é só cá. E eu não percebo como é que isso acontece, como é que as pessoas se deixam explorar. Há bocado antes de entrar, estávamos a falar do Jordan Peterson, o psicólogo e estrela do YouTube, que se tornou famoso nos últimos tempos e polémico. Ele diz uma coisa no livro dele razoavelmente interessante, que tem a ver com essa relação de tirania e de escravidão, que muitos de nós protagonizamos sem nos darmos conta, não é? Ou seja, o facto de tu não... De cada vez que tu não recusas-te a dizer não, de cada vez que tu te recusas, seja para ti ou para outra pessoa, a falar em tua defesa, não é? A mostrar a tua posição, estás a dar mais um espaço de opressão ao teu tirano, não é? Seja ele... E o espaço de opressão não só a ti, a todas as outras pessoas. Claro, exatamente, e ele diz isso que é interessante, que é de cada vez que tu não ages, estás a permitir que... Sim. O facto desse pessoal ser consultores noutro sítio qualquer, não é exclusivo das consultores, eu falo porque vi a realidade. Primeiro vejo que quem dizia que não era assim tão prejudicado. Eu nunca me sujeitei a essas horas e tive uma avaliação máxima na altura que estava lá. E portanto não fui prejudicado por isso. Mas o que acontece é que se tu trabalhas 14 horas por dia, faz com que uma pessoa esteja no desemprego, à tua pala. Não é? Porque eles, em vez de terem 2 pessoas para fazer esse horário, vão ter só uma. E isso vai... E não é... Se me disseres assim, ok, mas eu ganho as horas extra, ou pagam muito melhor, ou estou aqui a ganhar... é um salário... Não estamos a falar de salários de 1000 e poucos euros. Claro. Não é para o tempo, para o investimento que houve na formação, é muito baixo. Antigamente, sim, tiravas engenharia informática, eras consultor, era quase o caminho certo para ficares bastante endinheirado. Hoje em dia não, vais ganhar... Mas isso à hora ganhas menos que uma empregada doméstica. Pois. E não é desvalorizar, é só porque houve um investimento na formação que do outro lado não houve. E ganhas menos. Mas isso, eu acho que isso tem como base uma série de ideias feitas que foram depois reforçadas durante a crise. Se tu manifestas contra alguma coisa do patronato, és um comunista, és um arrivista, vai lá para os sindicatos. Ou seja, esta ideia de que tu expressares os teus direitos laborais é uma coisa um bocado mal vista às vezes por certas pessoas, percebes? Pois é. Porque uma sorte é trabalho. Pronto, exatamente. Cá voltamos outra vez no conforto pobrezinho do meu lar, não é? O que interessa é a saudinha. E eu não percebo. Há e isso via-se, a quantidade de pessoal com ataques de pânico por causa do trabalho, né? E porque é que o stress é a nova doença, e pessoal mais novo, e tem tudo, montes de depressões e ansiedade e não sei o quê. Acho que não vem só daí, obviamente, vem da pressão da sociedade, se calhar, meio para outras coisas, mas vem... não percebo. Mas é também aqui uma coisa que é... Hoje em dia já se sabe que a produtividade e a criatividade está muito relacionada também com o teu período de descanso e de ócio, não é? Sim. E das condições que tens no trabalho. E a questão, pois, é essa. Ou seja, se tu tiver... Se isto fosse em 1870 numa fábrica em Liverpool, percebes, onde tivesses a inalar fumo de carvão e que não soubesses nada sobre, não houvesse estudos sobre a produtividade, tudo bem. Mas em 2018, em que tu sabes como é que cientificamente como é que os teus trabalhadores funcionam e o que é que podem trazer a mais, parece-me só uma coisa obsoleta. Eu acho que a maioria dos patrões não tem... eu pago isto, quero esmifrar isto ao máximo. E não percebe que não é assim que funciona. E que depende, obviamente, dos trabalhos, mas em trabalhos, então, com mais criatividade ou mais intelectuais... Se não descansares ao fim, até às 8 horas é demais, e há estudos que provam isso, não deverias trabalhar tanto, e o que é certo é que se a sociedade se organizasse de uma forma em que todos nós trabalhamos 4 horas por dia, havia trabalho para toda a gente, havia dinheiro, e tínhamos é curioso, tempo para fazer merda. Uma das acusações é logo, não gostas de trabalhar. Nós temos 2 exemplos, Claro que não. Não, mas não é isso. No teu caso e no meu, que realmente trabalhamos muitas horas, fazemos muitas coisas, trabalhamos mesmo, isto não é conversa. Também se calhar porque trabalhamos naquilo que gostamos, é mais fácil. Claro, eu neste momento nem encaro como trabalho. No nosso caso, não há esse problema, não é isso, eu não gostava, não, eu
eu gosto de trabalhar e gosto do que faço, e às vezes, até, por mim, porque eu não tenho patrão, trabalho mais do que 8 horas, Sim. porque eu quero. Né? Mas é o que tu estás a dizer, se a sociedade tivesse organizada de outra maneira, possivelmente não precisaríamos de trabalhar tanto. Pá, é ridículo. Pá, trabalharmos tanto. Lá está. E foi isso que eu, quando me despedi, fiz esse peso que foi. Se eu ganhasse Euromilhões, eu continuava a trabalhar como informático? Não. Se eu ganhasse Euromilhões, continuava a escrever e a fazer stand-up? Sim. E então, ok. Claro. Então a decisão depois... é simples. Mas 99% das pessoas detesta aquilo que faz e só o faz por um motivo, que é para pagar as contas. Sim, para sobreviver. E não estou a dizer que não fazer nada é horrível. Atenção, não fazer nada, estar em casa sem fazer nada também é mau. Mas não há razão para trabalharmos tanto. Trabalhar 2-3 dias por semana chegava. É tão ridículo um gajo para conseguir tratar das nossas coisas ter que tirar um dia de férias para ir às finanças. Quer dizer, é ridículo. Mas sim, há essa ideia de que não queres trabalhar ou o mundo avança porque as pessoas trabalham muito. Não, o mundo avança porque algumas pessoas trabalham muito, algumas pessoas têm as ideias certas, fazem investigação, e essas pessoas, tipos como o gajo do Tesla, o Elon Musk, o tipo da Amazon, o Bill Gates, Steve Jobs, uma série deles, esses tipos, ou tipos que fazem investigação científica, esses tipos iriam continuar no laboratório a investigar 12 horas por dia. Ou seja, é possível continuar o progresso sem que as pessoas sejam esmagadas pelo seu trabalho, a maioria das pessoas, acho eu. Sim, acho que sim, até porque a maioria dos trabalhos que há não trazem valor nenhum para a sociedade, não é? São coisas que nós ou poderíamos fazer. É que, se tu tiveres mais tempo para ti, tu vais eliminar uma data de postos de trabalho que não vão ser precisos, porque arrumas tua casa, provavelmente, não é? Ou tipo... Metes-tu gasolina, ou montes de coisas que tu poderias fazer e que são trabalhos que existem só porque sim, só porque se convencionou. Claro, há trabalhos hoje em dia que vão ser completamente obsoletos daqui a 10 anos. Sim. Um deles, que já é obsoleto em Portugal, mas por exemplo no Brasil eu via muito, era ascensorista. Pois. Sim. Eu entrava ali e estava um gajo de lá dentro sentado numa cadeira o dia inteiro a carregar no... Onde é que vai? Sede. Não é? O que é isso? Tipo, isso não traz valor nenhum para a sociedade e não é nada contra essa pessoa, coitada, que foi o único... É como no Brasil também existe um gajo para te meter as compras no saco. Sim, Tens o gajo que passa as compras. Vários, às vezes. O gajo que está na caixa, normal, e que também já não vai ser preciso, não é? Já não é. E depois tens o gajo que te metia o saco nas compras. Quer dizer, a seguir, quer dizer, tens um gajo que te limpa o cu. É tornar as pessoas... Eu já te contei, acho que já contei essa história, que uma vez que fui a um centro comercial, que era o centro comercial mais luxuoso do Rio, havia lá um lançamento do livro e eu tive que ir, senão não iria, até porque não era na minha zona da cidade. E quando fui à casa de banho, estavam 2 miúdos, deviam ter uns 16 anos, todos fardados, parecia que estava na Casa Branca, e eu fui mejar, e quando saí... Sacudiram-te a pila. Ele disse, obrigado por usar o banheiro do Village Mall, Shopping, eu não sei bem. E aquilo, ele possivelmente vivia na Rocinha, que ficava ali ao lado, e aquilo transtornou-me imenso, que absurdo é este, que é preciso estar aqui 2 gajos fardados para dizerem obrigado por vir mijar. É tipo, olá, o século XVII ligou e quer os seus... E não precisa, tu foste mijar lá... por uma questão de contexto e porque estavas aflito. Sim. Tu não saíste de casa e pensas, onde é que eu vou mijar hoje? Tu não escolheste os gajos para mijar. Tu foste mijar mas lá. Mas depois de ver aquele serviço, passei lá mijar mais vezes. Sim. E é o conceito de trabalho, ou seja, idealmente os trabalhos que deveriam existir são aqueles que trazem valor para a sociedade. E o que é um facto é que há muitos e muitos trabalhos que não trazem valor nenhum. E que são completamente dispensáveis e que são os primeiros que deveriam ser substituídos pelas máquinas e acho que o futuro vai ser uma transição horrível. Sendo que eu meter a minha pila numa máquina para ser sacudida, tenho algum medo. Depende como é que ela sacudisse. Depende, podia ser bom. Sim. Já há essas máquinas, não é? Chamam-se bombas penianas. Sim. Já. Os buracos na parede também, eles sacodem. O Glory Hole. Olha, o que é que queres falar a seguir? Se tudo temas levezinhos, temos pedofilia, aborto, ou sexo oral, e aquela cena do humor era essa, o aborto tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Ou os desenhos animados proibidos na China. Sabes quem é a Porquinha Peppa? Não. Não sabes quem é a Porquinha Peppa? Não, Peppa só conheço aquela da mala Chanel.
E porquinhas, conheces? Não a conheço pessoalmente, não sei se é, A porquinha Peppa, as pessoas que têm filhos devem saber, é tipo tão conhecida como o Noddy, ou como a Ovelha Choné. Estou a ver o... Há imenso merchandising. Estou a ver o desenho. Vou pesquisar até aqui enquanto fala. Depois podemos pôr no nosso Facebook para as pessoas verem. Porque eu acho que é aquela que tem nariz que parece um pênis. Então o que é que aconteceu na China? As crianças chinesas começaram... Exatamente. Tem o nariz parece um pênis, é isso? Sim, depois de tu vês isto, já não vais ver. O focinho dela é as bolas e o pênis. É um bocado. Mas é um pênis que em vez de ter só uma uretra, tem dois buraquinhos. Tem duas. Há pessoal que tem este problema. Então tem um Prince Albert, aquele piercing, sabes, que se mete na glande. Sim. Mas repara, não é? Quem desenhou isto? Sim. Quem desenhou isto não pensou. Vou fazer uma porca com cara de pizza. Agora, e ninguém vai saber. Agora já estão os nossos ouvintes, enquanto ouvem isto, a procurar porquinha Peppa cara de pênis. A cabeça de pênis. E então o que aconteceu? As crianças começaram a querer imitar as tatuagens dos gangsters chineses. Os yakuzas. Não, porque esses são japoneses. Chineses, sim. Para ti é tudo igual, não é? Sim, é tudo igual. És mesmo muito racista. Tem o inimigo que são amarelos. És mesmo racista. E o que acontece? Havia uma campanha dos brinquedos e dos livros da Peppa em que ofereciam calquitos, tatuagens. Tipo lical. Exatamente. E as crianças começaram a usar. Ou seja, que não deixa de ser engraçado, porque os mafiosos não têm tatuagens da Peppa. Atenção, não é? O que seria genial se tivessem. Tudo. Imagina, um grupo máfia que só tem tatuagens de desenhos animados. Sim. O Noddy em grande nas costas. Patrulha Pata. Sim. E então o governo chinês, por causa disso, proibiu, não só proibiu a porquinha Peppa, como decidiu, isto é mesmo coisa comum do Estado totalitário, como mandou criar um desenho animado que substituísse a porquinha Peppa. Já viste? Ai, nem sei. Nem sei. Não digas nada, é só... Mas cá há pouquíssimo tempo também houve um movimento para proibir um desenho animado que passava no Biggs, uma coisa assim, que era o Xixan. Sim. E houve aí um movimento de pais a querer censurar porque aquilo tinha innuendos sexuais, não sei. Mas tinha mesmo ou era na cabeça? É assim, aquilo tinha piada. Sim. Eu cheguei a apanhar aquilo e via, porque aquilo tinha piada. Aquilo realmente estava feito, não era para crianças de 6 anos, acho eu. Era para pessoas um bocadinho mais velhas e tinha muita nudez. O puto do nada começava a despir, assim, não sei o quê. Mas eu acho que não era nada de outro mundo. Havia uma parte que era o que eles falavam, que era que o puto ia ao hospital e a médica tinha que lhe meter os dedos no cu. Então o puto andava a fugir e as médicas atrás dele, depois agarraram, abriram-lhe o cu e tipo, enfiaram lá as mãos para fazer o exame e não sei o quê. E aquilo estava feito de uma forma um bocadinho agressiva, mas eu acho que a mensagem ali a passar é tipo... Se o doutor tem que fazer o exame, tem que fazer o exame. E tu não podes chorar. E não podes refilar. Se for o Ferreira Diniz, não é? Querer meter os dedos no cu, se calhar deves ir dizer aos pais. E então... Ou seja, se tu fores um bom pai, vês os desenhos animados com o teu filho e dizes, olha... E se tu acabaste de dizer que, olha filho, se nós tivermos um dia que fazer um exame da próstata, tens de deixar meter o dedo no cu. Se for um pedófilo, não deixes ele meter o dedo no cu, diz ao pai. Sim. Basicamente é isso. Yeah. E então houve ali uma revolta também. Epá, pais, não é? Já sabe como é que já são os tinha pais. havido aquele caso há muitos anos do Teletubby púrpura, não é? Que tinha uma malinha de mão e os religiosos evangélicos diziam que ele incentivava a homossexualidade. Homossexualismo, não é? sim, epá, pronto. Disse isso, só se pode dizer. Mas quando mete evangélicos, não há muito a dizer. Por falar em mais absurdos déspotas, o presidente do Uganda, que já tinha tido algumas posições homofóbicas e criminalizou a homossexualidade, veio dizer que a prática do sexo oral no país tinha que acabar. E muitas vezes acho que é também muita razão por qual o Uganda está na merda. É um bocado isso. Porque há poucos broches. Sim, há poucos broches. Há muitos. Há muitos, sim, exatamente. Sim. O pessoal, tipo, olha, não há escola, não há educação. Vou trabalhar, não vou nada. Hoje vou fazer um minete e não vou deixar o meu filho morrer à fome. Sim, vou abrir um hospital, não, que tenho broches para fazer. É muito isso, acontece muito. Tenho 2 pilas para chupar hoje de manhã. Não vai dar. Sim, acontece imenso, especialmente no Ghana. Mas ele disse, Ghana ou Uganda? Uganda. Okay. E diz ele disse numa campanha, já mandou preparar uma campanha com cartazes
e anúncios contra o sexo oral. Eu gostava de saber como é que serão os anúncios. Eu gostava de estar na reunião de criativa. Na reunião de criativa. Sim. A boca é só para comer. Sim, e foi o que ele disse. Foi? Para comer e para falar. Sim, ele disse isso. A boca é só para comer. Sim, disse mesmo. Tu consegues entrar bem na mente de um ditador. O muco é só para cagar. Sim. Percebes? É o mesmo argumento. Sim. Mas eu estou a imaginar essa reunião, não é? Tipo, desabrochar não é só tirá-lo da boca. Sim. Não é? E depois como é que se faz a fiscalização? Como é que tu vais saber se a população está a fazer sexo oral ou não? Bates à porta? Sim, o inspetor do Cunilingus e o inspetor do Flácio. Ou metem-te aquela cena, esfregam-te aquele cotonete do DNA, para ver se tem mucosa vaginal ou sêmen. Não sei. É que fazer leis depois não dá para fiscalizar, não vale a pena. Mas qual é a razão que ele dá? São razões provavelmente religiosas, não? Que é uma prática pecaminosa ou assim. Ele diz que essas práticas são motivadas e promovidas pelos estrangeiros. Pois é. A boca é para comer, não é para fazer sexo. Nós sabemos qual é a morada do sexo. Sabemos onde é que deve ir o sexo. Portanto, se calhar é aqui uma questão... Ele é obsessivo compulsivo e se calhar acha que as coisas só encaixam num sítio, não é? Sim. E tipo... eu gostava de saber se esse gajo é pelo menos honesto e ele não gosta de sexo oral. Desculpa. Ele diz também que causa lombrigas e outros parasitas. Epá! A lombriga causa lombrigas. A lombriga... só se for o beijo negro, não é? Se lambres o cu e não estiver bem lavado, se chupares uma lombriga como se fosse esparguete. Mas desculpa, ias dizer alguma coisa? Mas acho que morre no estômago. Mas se ele não faz sexo oral, percebes? Ou se é como aqueles homens que o sexo oral é nojento, mas depois vão às putas, não é? Fazer isso. Porque eu não percebo pessoas que não gostam de sexo oral. Acho que são pessoas que não são plenas. Não consigo perceber. Tanto de receber como de fazer. Sim. Não conheço ninguém que não goste e que seja normal. Eu acho que, utilizando a nossa experiência de ambos, vasta em psicologia clínica, com pessoas com traumas sexuais, quero dizer que eu acho que, como todas as outras, algumas inibições sexuais, porque o sexo oral é uma prática relativamente comum, não estamos a falar aqui de, sei lá, asfixiação erótica, portanto é uma prática relativamente comum. E é por onde as pessoas começam, por norma, não é? Normalmente. Sim. Então, se fores uma adolescente americana, começas mais facilmente, tens sexo oral do que... Sim. Mas eu acho que tem a ver com alguns bloqueios, como pessoas têm bloqueios, não é? Algumas pessoas, que calhar, têm medo dos germes, não fazem a mínima ideia. Mas, como é óbvio, e já Freud explica, não é? A fase anal e a fase oral, todos nós temos prazeres... Por exemplo, eu já vi a tua cara a comer um calipo, não é? A minha, por acaso, nunca viste. Não. Comes calipos? Não. Desde puto, nunca foi um gelado que eu gostasse muito. Não. Mas é bocanho um bom corneto. Mete o corneto todo na boca. Todo na boca. E olho diretamente em quem vai passar na rua. Mas sim, não percebo. É que nem vou à questão de quereres proibir a sexualidade dos outros, não é? Que isso é só de... é um país atrasado e pronto, eu compreendo nesse sentido. Mas é um bocadinho religioso, não é? Eu acho que tem, e religioso também no sentido do controle, ou seja, esta ideia de que se tu controlares a sexualidade das pessoas, as controlas também. E a questão é, como todos nós sabemos, quando em países em que se liberalizou o sexo oral, foi a decadência dos impérios. Porquê que achas que o Império Romano começaram a fazer sexo oral? Não, e o Sócrates? O Sócrates roubou, porquê? Porque toda a gente estava entretida a fazer 69, não é? E ele roubou o que quis. O que é que te parece dizer sobre o 69? Eu gosto, eu acho giro. Mas não achas que pode ser um bocadinho confuso no sentido em que tu, em vez de estás-te a focar no prazer, não só dar o prazer ao outro, mas no prazer de dar prazer... é como, imagina, tentar fazer contas e passar a ferro ao mesmo tempo. É uma questão, eu não estou a dizer que... Eu tenho um problema porque eu sou muito bom a fazer sexo oral. E então o 69 comigo dificilmente funciona. Porque a pessoa desconcentra-se. Desconcentra-se e depois já estou só lá eu. Percebes? E já está ali e pronto. E é muito complicado. Tenho esse problema.
Mas acho que é bonito, é bonito. Aliás, segundo eu sei, tu tiveste no ano passado na convenção dos reis, que havia o rei das farturas, o rei das meias, o rei dos frangos. Sim. E o rei do minete. O rei do minete, exatamente. Que eras tu. O rei do conilinho. Sim. Já Isso foi naquela... Era conhecido no meu bairro. Na assim. feira, foi na feira do Berbigão em Portimão, não foi? Foi sim, senhor. E da Conquilha. Sim. Do bivalve, ou seja... Eu não gosto de marisco, Sim. mas estava lá. Mas gostas de marisco. Estava Não lá gostas de a marisco? representar o mexilhão. Olha, o que é que queres falar a seguir? Este podcast, queria só também dizer que já teve muita javardeira. Atenção, já estamos em altas. Mas pronto. Mas também, olha, E tu, o que é que te apraz dizer? Sobre o 69? 69. Acho que é de experimentar, sim senhor, mas como tu... Não é a minha coisa favorita do mundo. Claro, é isso. É o que eu dizer. Eu acho que às vezes é preciso... é como diziam os gregos. Conhece a ti mesmo nada em excesso. Ou seja, no sentido... Não no excesso sexual, ter experiências sexuais, mas no sentido em de... te concentrares na tua tarefa. Não é? Faz-me sempre lembrar... Uma vez vi uma entrevista do Djokovic, o tenista, e os tenistas interessam-me no sentido do controle e da concentração mental que eles têm no desporto, que é fantástico. Deve ser dos esportes em que tu precisas mais de ter concentração, porque ele dizia isso, que é, eu quando estou no corte existe bola a bola. Ou seja, nem sequer é ponto a ponto ou jogo a jogo ou 7 a 7. Eu só estou a pensar no momento em que para onde é que ele vai responder. Pois não há uma estratégia de longo prazo, não é? Vou jogar para ali, porque depois vou jogar para ali. Eu imagino que exista, mas no sentido em que tu tens que estar no momento, Sim. que é uma coisa que nós raramente estamos no momento, não é? Estamos sempre a pensar noutra coisa. Quando vais a conduzir, não vais com atenção à estrada, vais a pensar noutra coisa. Isso é um estado muito interessante e que, aliás, consegue na meditação, não é? E eu gosto disso, até porque isso dá algum prazer. Quando tu estás muito tempo, por exemplo, quando estás a fazer um puzzle, isso acontecia-me quando eu era mais novo e fazia equações matemáticas. Há um prazer de tu estás concentrado apenas numa tarefa, numa coisa. Dito isto... Pronto, eu prefiro dividir conilinhos falácio, o que não quer dizer que não possam ser feitos ao mesmo tempo. Eu consigo, eu sou uma entidade separada do meu pênis, não é? Portanto, eu estou concentradíssimo a fazer aquilo e ele está lá em baixo a receber. Duas cabeças, estamos ali, no fundo são dizem que os homens não são multitasking, mas no sexo são muito mais multitasking. São. Porque a mulher mais facilmente se abstrai de tudo. Completamente. Tem um orgasmo muito mais forte. Especialmente se for contigo, não é? Se for comigo, então, já nem sabe que terra é. Ou seja, as mulheres, por norma, até porque os seus orgasmos são mais intensos. Quando é mau, é pior para elas é verdade, do que para o homem. Ou seja, o nosso espectro entre o mau e o bom é muito mais limitado. Sim. Não é? E nunca é mau. Sim. Nunca é mau. Não é? Às vezes é um bocado. A não ser que não tenhas nenhuma atração pela pessoa. Mas tu podes ter, a partir do momento que tens alguma atração pela pessoa, nunca é mau. Nunca é péssimo. Não é péssimo. Ou seja, não sais de lá a dizer epá, isto fez-me sentir sujo. Sim. Se há alguma atração. Mesmo que seja uma punheta seca. Pronto, está feito, não é? E para a mulher não, ela pode se sentir atraída, mas aquilo depois pode ser uma ganda seca e ela não ter prazer e até se ficar constrangida. É assim. Mas também depois quando tem prazer, tem muito mais prazer. Muito mais, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aliás, um homem, a maioria dos homens, tu vens-te... Eu conseguia-me estar a vir aqui e a falar contigo. Sim. E vinha-me aqui de baixo e eu não mudava a minha expressão. E estava... Havia ali se calhar um segundo de silêncio, não é? Não, e mais do que isso nos 30 segundos seguintes estavas preparado para fazer qualquer tipo de atividade. Fosse entrar num foguetão, ir almoçar, e as mulheres não. Sim. A mulher precisa ali de... Espera lá que eu estou a desmaiar. Espera lá que estou a ver tudo branco. Sim. Mas pronto, é isso. Mas é bonito. Eu acho lindo, acho isso lindo. Mas tenho inveja. Tenho inveja das mulheres. Mas se pudesse ser gaja por um dia, eu tenho no podcast do Joe Rogan já a falar sobre isso, que era, se pudesse ser mulher por um dia, fazerias sexo com homens? Acho que fazia com mulheres. Para ver como é que era? Acho que fazia com mulheres. Também fazia com mulher, não é? Com mulheres com um dildoço. Sim. Talvez fosse a melhor hipótese, sim. Não é porque agora está no corpo de uma mulher que vou chupar uma pila. Claro, ou seja, não vai acontecer. Sim, no sentido em que se a tua cabeça fosse a mesma, em que o teu cérebro não ficasse programado para gostar de pilas, não é? Mas, ok, sim. Mas imagina que o teu cérebro era o mesmo, mas estando no corpo da mulher, sentias atração por homens. Vias um homem e começavas a ficar molhada. Estás a ver? Mas a tua cabeça é igual. É tipo, aí, agora gosto de homens. Agora gosto de homens.
Se calhar... Tinhas essa noção. Se calhar se tivesse, num só dia não ia experimentar. Pois, é preciso habituação, não é? É preciso. É preciso. Eu ia fazer cenas mais interessantes, né? Como sempre. Entrar à borla em discoteca, assim, merdas assim. E pronto. Muito bem. É isso. Lembrei-me só disso. Masturbar-me várias vezes, não é? Pois. Sim. Papinos e à zona dos frescos comprar vários pepinos. É que podia-se estragar, porque depois no dia a seguir já não estavas com aquele corpo. Portanto, podia-se estragar à vontade aquilo. Exatamente. Podias ver até onde é que estava. Isto hoje não sei porque está a descambar. É por ser feriado. É por ser feriado. Olha, então o que é que queres falar a seguir? De uma pedofiliazinha? Uma pedofilia, um abuso sexual? Pode ser, vamos a uma pedofilia. Sabes que hoje, além de nós estamos a gravar isto no dia 1 de maio, não só é um dia histórico por causa de ser o dia do trabalhador, como é o dia em que o cardeal George Pell, um cardeal australiano, que é o número 3 na hierarquia do Vaticano, portanto, se o Papa quinar, e o que vem a seguir, que não sei quem é, quinar também é ele que ficava à frente da Igreja, enquanto não se escolhesse um novo Papa, foi hoje apresentado a tribunal porque vai ser julgado na Austrália por abuso sexual de menores. São só 10%. Não sei se nós já vos dissemos isto, mas são só 10%. São só 10%. E também ele teve azar de ser apanhado nesses 10%. Sim. Não é? E há aqui uma coisa engraçada, não tem graça nenhuma, que é os sítios onde ele abusava das crianças. No recreio, no pátio, faz algum sentido. No altar. Quando iam... no cume de uma montanha, que isto é quase estranho. Esse tipo de escuteiros foram passear. E esta é a melhor de todas. E durante uma sessão de cinema do filme Encontros Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg. Primeiro é um filme pesado para crianças verem, não é? Um bocadinho. Não é para crianças. O Close Encounters, que chama-se Close Encounters, portanto são encontros próximos, traduzido a... E aquela música... O gajo aposto que tinha a pila de fora e dizia que era um extraterrestre. Não, mas tinha um extraterrestre. Não, mas tinha um extraterrestre. Estás aqui um encontro de terceiro grau. Sabes que ele é responsável pelas finanças do Vaticano, é tipo o secretário de Estado ou o ministro das Finanças. Também não quer dizer que um pedófilo não possa fazer contas bem feitas, atenção. Não claro, está aqui a discriminar com base nos seus gostos sexuais. Pronto, eu não tenho muito a dizer. Era matá-los. Mas ele escapou-se durante vários anos exatamente pela sua posição na Igreja. Até claro, o problema é esse. Outra coisa que ele fez também foi, isso também parece que está aprovado, foi o que fizeram muitos outros membros da hierarquia mais alta da Igreja, foi ocultar outros abusos de outras pessoas e defendê-los. Portanto, mudá-los de paróquia, mudá-los de país. Não é? Claro, a partir do momento que essas altas hierarquias estão corrompidas a esse ponto, obviamente que aparece um padre pedófilo, eles não vão atacar, não é? Até porque depois eles devem se conhecer, não é? Deve haver o grupinho dos padres pedófilos, até para verem qual é que é a criança que é melhor e não sei o quê, de certeza, não é? E eles partilham na Dark Web, tem um site tipo Facebook com reviews, mas tem o Zumato, o Zumato das crianças. Exatamente. Olha, bom primeiro prato, a sobremesa fraquinha, mas pronto, 3 estrelas. Estava verdinho. Sim, no Kumato. Estava mesmo verdinho, como nós gostamos. Verdinho, olha, adorei e hei de lá voltar a comer outra vez. O Kumato. Kumato é o Kumato. E havia aquela piada nos anos 80, muito politicamente incorreta, que era, como é que se dizia SIDA? Hirokumata. Sim. Em japonês, como é que se dizia SIDA em japonês? Desculpa, faltou... que era uma piada que hoje em dia já não se diria, não é? Porque tinha a conotação homossexual. Na altura era. Na altura. E hoje em dia já... Não, mas continua a ser o sexo anal, tem uma probabilidade de transmissão maior. Mas entretanto descobriu-se que afinal não são só os gays que levam no rabo. Sim, exatamente. Vê lá, imagina. Imagina tu. Imagina tu. Mas foram eles que começaram, porque antigamente os casais heterossexuais ninguém fazia sexo no rabo. Não, foi moda. Foi moda. Houve de repente, isto foi tipo em 1980, e um casal heterossexual na rua a passar e estavam 2 gays a fazer sexo. Sim. E foi tipo aqueles filmes de contágio de vírus. Sim. Eles viram aquilo, pumba, começaram a fazer sexo, de repente os filhos dele estavam a fazer sexo anal e de repente estava a sociedade toda a fazer sexo anal. Tudo num comboinho. Tudo num comboinho a levar no cu. Olha, quem é que é... Mas já agora, o que é que tu achas que um gajo desses, um padre ainda por cima, um gajo alto da hierarquia da Igreja, que advoga os melhores valores do mundo... e que se aproveita dessa posição e do contacto privilegiado com crianças para as foder no altar, em frente daquilo que ele diz que é o bem supremo, o que é que tu achas que essa pessoa merecia? Bem, em primeiro lugar, eu lembro-me que uma das canções que nós cantávamos nos Salesianos era
ao teu altar, Senhor, nós vamos com alegria. Pois. Portanto, não sei se ele também pôs essa música quando levava as crianças para o altar. Pá, eu acho que ele merecia ser julgado de acordo com a moldura penal do seu país. Pois. No seu país, que em alguns não é moldura penal, mas, portanto, ser condenado, ser expulso da igreja, ser... Mas não tens pena do país onde ele vai ser julgado não ter pena de morte? Isto não, sendo, porque eu sou sendo contra não... a pena de morte. Eu sei. Mas há casos que é tipo... Apesar de para ele ir preso, provavelmente o sofrimento dele vai ser maior estando preso, não é? Vai apanhar tanto Agora eles vão dizer assim: quem é que vai ao altarzinho agora? É? Senta-te lá aqui no altarzinho. Senta-te aqui. Mas olha, falando nisso... Mas se te dessem assim, olha, está aqui o senhor, ele era cardeal? Cardeal. Está aqui o cardeal, nesta sala, esta sala é uma espécie de Guantánamo, não se aplicam leis aqui e, portanto, tu tens aí meia hora com ele e podes fazer o que quiseres. Eu percebo que conseguias resistir à tentação de o matar? Conseguia, eu não sei se conseguia. Eu vou-te explicar porque... Eu consegui neste sentido. Uma coisa é tu veres... Mas se fosse um filho teu. Tá bem, é isso que eu te vou pôr. Sim. Depende muito do contexto. Pois. Eu não te estou... Uma coisa é... tu... Imagina que tu trabalhavas num orfanato ou uma coisa do género e entravas lá e de repente vias o gajo a fazer isso, ou de repente lidavas com 3 crianças que se desmanchavam à tua frente e dizer: olha, ele fez-me isto e isto e isto. Aí, se calhar no calor do momento faz mais sentido. Agora, não é fácil para a maioria dos seres humanos tu destruís uma pessoa gratuitamente sem uma provocação na altura, percebes? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Outra coisa é o que tu dizes, se fosse o meu filho, se soubesse, isso aí é diferente, não é? Isso provavelmente até, se calhar não sei, mas programava uma maneira de me vingar. No entanto, eu acho que isto vem mudando com os anos. Pá, se me perguntasse isso aos 20 anos, eu estava lá fora já com um taco de beisebol com picos e não sei o quê. Hoje em dia, não sei se não é castigo maior ele ir preso. Se for preso para sempre. Mas eu não estou a dizer que o matava. Sim. Chegava lá, matava. Estás a dizer só de dar assim umas peras? Não, eu estou a dizer que antes de o matar havia todo um processo sobre o qual eu até já às vezes penso, nos meus momentos de psicopatia, que era, por exemplo, eu acho que lhe meti, estás a ver, uma agulha incandescente entre a unha e o dedo. Mas a questão é, ou seja, tu conseguias fazer isso, ou seja, não estou a dizer que era do ponto de vista ético, de ser reprovável ou não tu causares dor a outro ser humano, mesmo que ele tenha causado uma dor imensa. Tu se calhar fisicamente não conseguias torturar um gajo, não conseguias agarrar um alicate e cortar-lhe a pizza ou se calhar não conseguias. Não sei. Eu provavelmente no momento não conseguiria, mas se calhar conseguiria. Eu acho que eu acho que isso é um bocado como as fantasias sexuais, ou seja, há certas fantasias sexuais que tu tens. Não, porque isto não é uma fantasia. Eu penso nisto, claro, não penso que queres fazer. Dava-me prazer fazer. Não é isso que eu estou a dizer, mas são coisas que tu ponderas poder fazer, mas não tens necessariamente de fazer ou que não farias. O que eu acho é que eu conseguia-me, desligar. Acho que é um... eu assim, há uma coisa, tu vês isso, há imensos estudos feitos, o teste de Milgram, dos choques, há imensos estudos feitos que, em determinadas situações, o livro O Senhor das Moscas, tu rapidamente deixas ser o ser civilizado que está aqui a debater se deve haver a pena de morte ou não, e passas para o gajo que chega com o machado e corta o braço do gajo que está à tua frente. Mas... Todos nós temos essa capacidade, não é? Eu lembro-me uma vez, quando na faculdade, um professor de Direito entrou na sala e disse uma coisa que eu achei interessante, que é: nenhum de nós aqui nesta sala está livre de um dia ser condenado por homicídio. Sim. E portanto todos nós temos essa capacidade. Sim, claro, e, pode acontecer em qualquer momento. Mas eu acho que tem que ser a quente, tem que ser uma coisa que tenha a ver contigo, tem que ser a quente. Terias que ver os miúdos, terias que ver vídeos. Só que o que eu acho é que ali a única diferença é, porque se tu cometes um homicídio, imagina, road rage, não é? Ou chegas a casa e a tua mulher está com outro e tu passas, homicídio passional. Tu depois de o cometeres, tu vais perceber que aquilo foi um impulso e vais-te arrepender provavelmente. E eu, neste caso, a grande diferença é que eu acho que ele merece. Percebes? Eu acho que ele merece. Porque imagina que tu não eras capaz de fazer, mas alguém te perguntava: quer que a gente o mate ou não? Tu só tinhas de dar o sim ou não, que no fundo é igual. Mais fácil, sim. No fundo é igual. Tu se calhar dizias que sim. E, não é? Mais depressa. Era tipo, se viessem agora a perguntar: olha, você acha que ele deve morrer, sim ou não? E tu dizias: sim, percebo o que estás a dizer. Até principalmente se...
todos os familiares das crianças que foram violadas dissessem assim, epá, nós gostávamos que ele morresse. Não, e provavelmente porque no meio dessas crianças violadas tu ias descobrir como se tinha suicidado, outra era alcoólica, outra tinha problemas de saúde mental, e ias ver o sofrimento e de forma como... Porque a questão... Às vezes as pessoas pensam só, deve ser horrível ser abusado sexualmente. Mas é que é uma coisa que não é só o momento em que tu és abusado sexualmente, não são aqueles 30 minutos ou as 10 vezes que foste com ele ao altar. Foto da tua vida toda, para o resto da vida. Aliás, eu acho que vem mais esses problemas depois do que há muitas crianças, provavelmente, na altura, nem estão a perceber bem o que é que está a acontecer. Olha, o verdadeiro sofrimento vem depois. Aliás, há um texto aqui que eu aconselho, depois vou pôr no nosso Facebook, de um dos meus escritores preferidos, chamado Junot Diaz, um romancista, em que escreveu um texto na New Yorker brutal e de partir o coração, em que ele, pela primeira vez, ele escreveu um texto a contar que foi abusado sexualmente. E esse texto recomendo a toda a gente ler, porque é um texto belíssimo, muito bem escrito, e há uma altura, e acho que uma coragem assustadora de expor-se daquela maneira. A coragem dele é tanta. Ele foi violado quando tinha 9 anos, acho eu, por uma pessoa da família. O que é que ele estava a vestir? O que ele tinha vestido? Não, mas ele fala dessa questão que é, ele diz... para já explicar a situação e ao longo da vida, mas há uma frase que a mim me marcou, não só pela coragem, mas por realmente de quão fucked up, de quão que é a questão do abuso, que ele diz: porque é que eu, quando estava a ser penetrado, às vezes tinha uma ereção? Que é uma resposta fisiológica. Sim. Tu não tens controle sobre ela, não é? Há mulheres que têm orgasmos quando são violadas, porque é uma resposta e têm lubrificação, e ficam culpadas quando isso acontece. E isso, tu viveres com isso, imagina o que é tu viveres com isso, não é? E ele explica, aliás, ao longo de anos e anos, o que é que fez na relação dele com as mulheres, no consumo de álcool, tudo. Portanto, quase que tenho a certeza que se fosse possível fazer isto, claro que não é, que é, preferes o quê? Chupar a pila do padre durante 15 minutos ou todos os danos psíquicos que vais ter ao longo dos anos? Eu chupo a pila dele durante 15 minutos, não é? Depois está-se bem, não é? Sim. É tramado. Olha, isso. Não fodam criancinhas, se nos estão a ouvir. São só 10%. São só 10% dos padres. E vamos ao último tema, não é? Acho que só mais um. Vamos falar de Michelle Wolf. Vamos. Então... Eu não sabia que tu ontem disseste isso e eu depois fui ver o vídeo. Então, vamos explicar. Todos os anos há um jantar na Casa Branca, que é organizado pela Associação de Jornalistas de Correspondentes na Casa Branca, portanto os jornalistas que trabalham na Casa Branca. É tradição já há décadas que seja um jantar informal, em que se trocam piadas. Normalmente o próprio presidente faz uma espécie de um stand-up. E convidam sempre um comediante. Já teve lá o Conan O'Brien, o Seth Meyers, o Stephen Colbert, todos os comediantes que possam imaginar, acho que já tiveram lá. Sim, eu acho que há muitos anos esteve lá o Carlin, eu não sei se era isso. O gajo tem um discurso brutal só quase sobre linguagem e trocadilhos, muito bom. Eu não sei se era isso, era noutra. Procurem lá no nosso Facebook. Este ano foi convidada Michelle Wolf, que é uma comediante que tem até agora um especial no Netflix. Pois a cara dela não era estranha, ela deve ser do Daily Show. Ela faz Daily Show também, tem tido bastante, no último ano deu assim um salto de notoriedade, até por causa de estar ligada ao movimento Me Too e tudo isso. Parece que ela tem uma história engraçada porque ela trabalhava tipo em Wall Street e depois deixou tudo. Olha um pouco como tu. Sim. Provavelmente ganhava mais dinheiro. E tecnologia também. Era tecnologia também. Depois Wall Street e depois comédia. E foi muito falado os 20 minutos de comédia que ela fez. Não estava lá o Trump, é preciso referir isso. Não estava lá, é verdade, é importante. O Trump já não tinha ido no ano passado e é a primeira vez que um presidente... já tinha acontecido uma vez com o Ronald Reagan, mas porque... ele tinha sido vítima de um atentado. Sim. Portanto, só não foi porque estava no hospital. Tinha desculpa. Exatamente. O Trump foi uma vez e foi roasted. Mas foi antes de ser presidente. Exatamente. Portanto, não foi, enquanto presidente não foi ainda. Foi roasted de uma forma... Aliás, vou pôr esse vídeo também no Facebook, pelo Obama e pelo Seth Meyers. Sim. Que o destruiu de uma forma... Aliás, o próprio Seth Meyers diz que ele decidiu concorrer a presidente depois dessa humilhação que foi sujeito nesse jantar. E... vários jornalistas, até jornalistas de esquerda quer dizer, liberais,
criticaram as piadas da Michelle, já lá vamos. São 20 minutos, não é? São 20 minutos. E eu vou dizer quais é que foram as piadas mais comentadas. Sabes quais é que foram? Não, isso não vi. Vi tudo, calculo quais é que sejam. Uma delas foi em relação à diretora de comunicação, à porta-voz da Casa Branca, que é a Sarah Huckabee Sanders. E essa estava com umas trombas. Que é muito conhecida, sim, exatamente. E ela diz: fomos agraciados com a presença da Sarah Huckabee esta noite, e confesso que estou espantada, porque ela é uma estrela. E depois tem esta piada que ela diz, ela faz-me lembrar a tia Lídia, que é uma personagem do Handmaid's Tale. O Handmaid's Tale, é horrível ter que explicar uma piada, é o pior que se pode fazer, mas é uma série sobre uma distopia no futuro em que há uma ditadura. Portanto, o que ela está a dizer é que a Sarah Huckabee Sanders lhe parece uma personagem tirânica, assim dizer. Esta foi a primeira piada que causou, porque ela estava lá, estava presente, a Sarah Huckabee. Mas eu acho que isso tem muito mais, legitimiza até a piada mais, claro. Se é que precisa de ser legitimizada, mas se a pessoa está lá, é muito... Ou seja, a piada é menos criticável, porque está lá, e do que não está a falar nas costas. Depois ela diz... cada vez que a Sarah sobe ao palanque, eu não sei se vamos ter uma conferência de imprensa ou um churrilho de mentiras, e depois diz... eu afinal até acho que ela tem bastantes recursos, uma vez que ela queima os factos e os usa para fazer um perfect smokey eye. E aqui há um trocadilho, smokey eye é maquilhagem, portanto, aquela maquilhagem que tu usas nos olhos, e eles disseram que ela tinha atacado a aparência física. E a Michelle respondeu num tweet a dizer, não, eu estava, basicamente a piada era sobre o facto dela mentir e dela queimar os factos e não sobre a aparência dela. Pelos vistos, vocês é que estão focados na aparência dela. Sim, e até não sei se smokey eye pode ter a conotação de visão turva. Não, sim, também há, sim, exatamente. Pode ter, há esse duplo sentido. E depois disse que a Kellyanne, que é outra assessora do Trump, também mentia, e diz, se uma... Como é que ela diz? Se uma árvore cai, aquele velho ditado, se uma árvore cai na floresta... em vez da outra parte que ouve-se a árvore, será que a Kellyanne fica debaixo da árvore? E ela diz, não é magoada, é só presa, só que ela fica presa. Eu quando ouvi isto, eu tinha ouvido, antes da polémica, tinha ouvido o stand-up. Não achei brilhante. Não achei brilhante. E a voz dela irrita-me. A voz dela é muito irritante, por acaso, mas pronto. Mas o facto de as pessoas, e não foi só do lado do Trump, foi do lado liberal, tivessem ficado chocados com este tipo de piadas, deixou-me perplexo. Sim. Isto, a sério? Yeah. Isto é que ele vai longe demais. E depois percebi porquê. Porque há aqui uma questão que é a imprensa, neste momento, especialmente nos Estados Unidos, mas tem problemas de credibilidade. E então, o que eles querem fazer é, de alguma forma, mostrar que são sérios na sua abordagem. Que não estão ali de uma forma inquinada contra o Trump só porque sim. Ao contrário da comediante. Não é? Que não é só porque sim, mas está ali. Mas a minha questão é, se vocês querem passar essa imagem, então não convidem um comediante para fazer o espetáculo. Até porque um comediante indo ali, nesta altura, a única postura que ela podia ter como comediante era atacar. Claro. Era atacar. Se ela fosse lá e fosse completamente branda e inócua, perdia toda a credibilidade como comediante e como humorista. E a única parte que eu gostei, não acho que as piadas tenham muitas há uma outra que são boas. Sim. Algumas até têm referências que eu não apanhei, não é? Muito políticas ou nomes que um gajo consegue perceber o sentido, mas não tem a mesma piada. Mas gostei muito do final, que acho que é aí que ela deu a estocada final, que era dizer que estavam ali todos, mas que no fundo aquelas pessoas adoravam o Trump, seja qual fosse os mídias. Porque tinham um negócio à beira da falência, conseguiram subir o negócio e vender jornais, ter audiências, e foram eles que criaram um monstro e que agora estavam ali a fingir que não gostavam dele. Se calhar por isso é que eles não gostaram de ouvir, e se calhar por isso é que se viraram contra isso ele. Sim, isso é tocar mesmo no nervo e na realidade. Pode-se discutir se é uma piada ou não, é só uma constatação do facto, uma opinião. E eu acho que foi isso mais que irritou as pessoas. Foi ela... Porque tu percebes que há uma opinião marcada por trás da piada. Que aquilo não são só piadas. Aquilo é mas um comediante é assim, não é? Exato. Só que as pessoas estão não convidem, então não convidem um comediante. Mas isso tu disseste, eu concordo perfeitamente, que esse ataque aos próprios mídias e o facto de eles quererem defender, que se fossem apenas os apoiantes do Trump, eu percebo. Faz parte da forma...
unidimensional como eles veem o mundo, não é? Está toda a gente contra nós, não são capazes de se rir das piadas, tudo isso. Agora, o facto de jornalistas da ala mais liberal, supostamente, a virem criticá-la desse aspecto, então parece que não entendem o que é comédia. E mais, depois, claro, sabes que houve meio aquelas piadas sobre aborto também, não é? Eu já não lembro qual é que era a piada. Sim, mas uma piada, basicamente, eu também não lembro qual é que era a piada, mas basicamente ela, a determinada altura, ela está na altura de cada uma de nós ir fazer um aborto. Sim. Ou seja, ela que, obviamente, não é preciso ser burro, ela não estava a incentivar as pessoas a fazer aborto, a dizer que o aborto era uma coisa boa. Ela estava a fazer uma piada sobre o facto de as pessoas à volta do Trump querem novamente proibir o aborto. Sim. E eu vi uma entrevista na CNN de um tipo super indignado, um conservador, a dizer: eu levantei-me a meio, várias pessoas se levantaram a meio, eu levantei-me a meio porque isto é brincar com a vida humana, a falar de bebés mortos e não sei o quê. Não sei, no outro dia tive uma discussão no Twitter por causa do aborto. E... Nada de bom começa quando tu dizes tive uma discussão no Twitter. Uma discussão, é um bate-boca de argumentos. Então, o que aconteceu? Eu estava a dizer que a única razão para seres contra o aborto, eu digo contra o aborto toda a gente é. Somos a favor da até escolha. Até as pessoas que fazem o aborto, sim. Somos a favor da escolha. E que o único argumento eu dizia que é seres religioso. É a única razão, porque a ciência diz que aos 10 meses, às 10 semanas, às 10 semanas não é uma vida. E eles, mas a ciência não sabe, porque há países que é diferente. A ciência não sabe quando é que começa exatamente a consciência, mas sabe quando é que não. Exatamente. E às 10 semanas é com uma grande margem que não é nada. E a única razão para tu ires contra a ciência é por motivos religiosos. É por achares que há uma alminha lá no feto, já reservado, bababá. E então eles diziam que não, porque vai ser uma pessoa. Não, mas pensa nisto, mesmo que haja uma alma reservada no feto, volta, não é? Não, ou seja, então o teu Deus é um filho da mãe que tiveste a tua oportunidade, mas aquela cabra que ontem fez sexo sem preservativo, sim, não é? E que estava toda bêbada e drogada, olha, lixou-te a tua vida. Então, ficas 10 semanas. Agora vais para o inferno. Agora vais para o inferno. Para as alminhas abortadas. Vais para o inferno das alminhas abortadas. É uma discussão tão... Se me disseres, eticamente acho que não, e não sei. E eu percebo isso, ok, a possibilidade de uma vida e... Eu não é a minha postura, mas eu percebo. Agora, quando queres contestar a ciência, a dizer que aquilo já é não, porque é uma vida. Depois mostrar livros, mostrar-me um site, está aqui, porque isso é um site católico. Foi o primeiro que apareceu no Google. Isso não quer dizer que nem seja... capacidades de buscas tens de fazer pesquisa. Depois mostrar-me de um livro: o desenvolvimento do ser humano começa na concepção. E eu, sim, o desenvolvimento começa, sim, mas não é a vida. É tipo, o planeta Terra também começou quando houve o Big Bang, mas não. E eu estava a dizer, mas porque já é uma vida. E eu, mas tu estás a mostrar o conceito de vida. Uma planta é uma vida, é um ser vivo. Então estás a mostrar o conceito de vida consciente. Depois eu dizia, depois eu fiz lá tu também és a favor da eutanásia. Se a pessoa não tiver hipótese de recuperação e não tiver atividade cerebral, sim. E ela, se não tiver atividade cerebral, então não é uma vida. E eu, um feto não tem atividade cerebral, logo não é uma vida. E ele, E eu, checkmate. Basei. Olha, muito bem. Mas pronto, isso, voltando aí para isso. Para isso que é para a Michelle. Para a Michelle. As pessoas ficarem ofendidas com piadas quando tem um gajo como o Trump a fazer merda é só caricato. Sim. É só caricato. Mas os liberais hoje em dia são mais conas que os outros. São mais conas que os outros. E isso dá espaço depois a crescimento. A crescimento depois de pessoas que estamos a falar há bocado do Jordan Peterson. Às vezes é difícil de definir em que lado é que ele está, mas de dizer, os liberais são todos os mariquinhas, não sei o quê, então... Eu não tenho dúvidas que o Trump ganhou muito por causa disso. Sim. Por causa desse discurso pós-modernista, marxismo cultural e esses chavões todos do pessoal que quer censurar os outros. E tu vês, o Jordan Peterson tem uma cena na faculdade. Sim, foi proibido. E não, uma professora foi proibida de dar aulas, os alunos boicotaram, numa universidade, porque ela é bióloga e estava a dizer que geneticamente existem 2 géneros, masculino e feminino. E houve aqueles gajos de cabelos às cores e cabelo rapado dos lados, feios e gordos, normalmente, sempre que se levantaram e boicotaram a professora, mandaram o sistema de som ao chão. Eles também fariam isso se o factos. Eles também faziam isso se o professor de astronomia dissesse que o planeta Terra não é plano. Uma coisa gira não fariam, que era que o pessoal de esquerda radical é a favor da ciência em tudo, no aquecimento global, em tudo, menos nas questões de identidade. Isso não tem, e porque ela não estava a dizer que as pessoas não se podem depois identificar com outra coisa. Ela não disse isso. Ela disse, biologicamente há 2 géneros. Ponto final. Agora, se ela dissesse biologicamente há 2 géneros e quem quiser ser de outro género deve ser preso, sim, e é uma vergonha, não sei o quê, bem, se calhar podias contestar. Sim, exatamente. Agora,
Tu dizeres nesse caso, pá, de cada vez que alguém abria a boca a dizer que Jesus Cristo ressuscitou, ou ouçam a palavra do Senhor, pá, também me dava com o aparelho de som ao chão, percebes? Sim. Porque dizia, porque isto é um absurdo. É mentira. Sim. E então esses movimentos que nos Estados Unidos e Inglaterra estão mesmo complicados, a nível das universidades. Sim. Está mesmo muito complicado. Ainda por cima, como todos nós sabemos, estes meninos universitários são todos, ainda por cima são vêm todos privilegiados. São todos estamos a falar de universidades onde se pagam 40 a 100 mil dólares por ano, se não mais, percebes? São todos menininhos que muitos deles nunca tiveram que fazer nada na vida, percebes? São privilegiados e que sabem um pouco sobre o mundo, podem ser muito inteligentes. Os gajos do Community College que só conseguiram, foi por a pessoa da família a conseguir ir para a faculdade ou por ter uma bolsa de não sei o quê, ver se estão preocupados se a professora diz. Mas depois há uma coisa que é, quando tu tens este discurso e criticas estes tipos, depois te colocam no outro espectro, que é, então és contra que as pessoas possam afirmar o seu género, ou és racista, certo? Que é uma estupidez, claro. Ou seja, esta falta de gradação, não é? Entre, não, meu querido, eu acho que as pessoas devem afirmar o seu género, têm todo o direito. Agora, não vais dizer uma coisa que é evidente, que há dois sexos biologicamente. Sim. E tu podes dizer que depois até o masculino e o feminino é uma conjecção cultural, gajetura cultural e não sei o quê, que é difícil achar isso porque no mundo animal dá para perceber. No humano, tu vês as características físicas de um e do outro e de como funcionam os cérebros. Agora, e dos níveis de testosterona, por exemplo. Houve uns gajos que saíram, foi nessa, porque ela estava a dizer que geneticamente que havia diferenças, tanto que os homens em média eram mais altos que as mulheres. Claro. E foi aí que eles se passaram. Sim. Por ela estar a constatar factos biológicos, científicos, que em nada... E era uma mulher, ainda por cima. Ainda por cima, não são factos para a maioria das pessoas, a menos que seja um fanático, que vão originar algum tipo de discriminação. A maioria das pessoas dizer... Com a maioria das pessoas, tu agora saíres aqui e ias perguntar... Hoje não está cá ninguém, mas aí ao técnico dizer, olha, o que é que acha? Os homens por norma são mais altos e têm mais massa muscular e são mais agressivos? E a maioria das pessoas diria que sim. Sim. Mas não, porque eles acham que isso é a polícia do pensamento. Identificares a diferença ou falares na diferença é o primeiro passo para a discriminação. E eu acho que é o contrário. Sim. Porque eu acho que nós não somos todos iguais. Temos capacidades diferentes, homens, mulheres, somos diferentes. Tanto que o nosso cérebro é diferente. Eu acho que a verdadeira igualdade é percebermos quais é que são as nossas diferenças e coexistirmos com elas. E apreciá-las. E não acho que haja problema nenhum de achar que há trabalhos que os homens desempenham melhor e trabalhos que as mulheres desempenham melhor. Assim, da mesma maneira, acho perfeitamente natural ainda que isso bem aconteça. Que há atletas como os da NBA, que a maioria são negros, para jogarem espetacularmente um desporto. Claro, sim. Ainda bem. E não acho que haja nenhum problema nisso. Eu às vezes quando eu digo que os homens conduzem melhor que as mulheres, as pessoas dizem, que isso é discriminação. Eu não acho que seja. Porque tu vais ver, os grandes pilotos são homens. Sim. Não há nenhum tempo que as mulheres consigam fazer em termos de desporto motorizado. Sendo que também depois há um lado... Pode haver exceções. Também há um lado em termos... De interesse. Não, mas há um lado de interesse e há um lado da forma como o teu cérebro está construído. Mas depois também há um lado cultural, além do fisiológico, não é? Claro, isso que é o lado de... O sistema da Fórmula 1 está construído provavelmente para que o homem consiga mais apoios, não sei o que, tudo bem. Mas há um lado físico, ou seja, da mesma maneira que... O facto de seres mais... não seres multitasking, e de orientação espacial, que é uma coisa comprovada que o cérebro masculino está mais preparado. Como o cérebro feminino está preparado para muitas das coisas. Para outras coisas. O que eu acho é que tu admitires isso, não é? E depois você diz, mas as mulheres têm menos acidentes. E eu, exato, porque as mulheres, como têm uma inteligência emocional superior, são mais prudentes. Conduzem de forma muito mais prudente. E se me disser assim, mas num caso de uma perseguição... nesse caso é conduzir melhor do que o homem. Porque conduzir... Claro, o que eu digo é conduzir melhor em termos de skill, do carro começar a fugir e conseguires controlar, ou numa perseguição, precisas fugir de alguém, preferes um homem ou uma mulher a conduzir. E a maioria das pessoas vai dizer que prefere um homem porque o homem está mais habituado a acelerar e a conduzir imprudentemente. E portanto isto é uma crítica ao homem até, que é mais estúpido, tem a skill e depois é mais estúpido a conduzir. E não é uma crítica às mulheres. Aliás, a maioria das mulheres concorda, acho eu já fiz um texto sobre isso e a maioria concorda com isso, que é tipo, os homens são mais estúpidos a conduzir, nós somos um bocadinho, até porque têm mais preocupações na cabeça, se calhar estão a pensar, epá, que lá o puto à escola, tenho não sei o que, então mais, vêm os saldos, liquidação total, pum. Isso aconteceu uma vez que me bateram atrás, eu tinha uma semana de carta, bateram duas raparigas e eu lá tinha uma montra a dizer liquidação total, um grande cartaz, e eu não pude deixar de ser machista. Disse essa piadinha? Não disse. Ainda não era humorista. Ok. Olha, temos uma página de Facebook, não é? É verdade. Sem Barbas na Língua. Sem Barbas na Língua, é fácil de encontrar.
Já vou meter alguns vídeos lá das coisas que nós falámos, principalmente aqui. Vou pôr a da Michelle Wolf, se calhar, mas vou pôr a do Seth Meyers a destruir o Trump, que é brutal. Façam like, partilhem. Mas, acima de tudo, subscrevam o podcast e partilhem. Claro, avaliem no iTunes também. E tens alguma coisa para promover? Não tenho. Se quiserem, pessoas, Cristiano Ronaldo, se nos estás a ouvir, ou alguma pessoa com a mesma capacidade financeira, mandem-nos um anel de 700 mil euros. Sim, pode ser um butt plug. Se falha de 700 mil euros, nós vendemos e dividimos a meias. Já agora, já que estão aí, falou-se na altura da possibilidade do podcast ao vivo. Acho que é uma coisa para avançar, não para este fim de semana, porque já está muito em cima e eu também não consigo, mas há de ser feito e era giro fazer. Vamos ter um convidado também para a semana, não é? À partida sim, não vamos dizer já porque a pessoa em questão pode cortar-se e então não vamos dizer, mas vamos ter um convidado. E já agora tenho 3 coisas para promover, só para finalizar. 18 de maio, Coimbra, espetáculo solidário de stand-up comedy com muita gente boa, vão ver. Procurem Ticketline. Dia 19, Peso da Régua, vou estar com o Ricardo Cardoso também a fazer stand-up, procurem na bilheteira online. E dia 26 vou estar no Porto, no Grand Storytelling, a contar uma história sobre cenas que ainda não sei bem, aquilo é no Coliseu. Sobre cenas que te aconteceram. E não sei se os bilhetes já estão à venda ou não, mas procurem, há de ser giro. É isso, até para a semana, feliz dia do pós-trabalhador, ou pós-pós, para vocês ouvirem. Sim, exatamente. Uma boa vida, no geral. Exatamente. Tchau. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.